Todos nós temos nosso escritor ou livro preferido, mas o que nós esquecemos é que os nossos autores preferidos também são fãs de outros autores. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Até quem criou Harry Potter tem o seu ídolo. Vocês já conhecem a J.K. Rowling, né? Ela já declarou em entrevistas que o livro dela favorito é A Mulher que Ia Contra as Portas, de Roddy Doyle. A obra fala sobre um relacionamento abusivo em que a protagonista Paula Spencer vive. O título do livro é sobre um momento em que o marido da protagonista bate nela e pergunta de onde veio esse roxo. E ela responde, eu bati numa porta, que é a explicação, a desculpa que ela vai dar para a sociedade sobre as contusões dela. Segundo Rowling, além do livro ser muito bem escrito, o autor consegue construir uma personagem mulher realista. Ela disse que nunca imaginou que um homem conseguisse escrever dessa forma. Doyle ainda está vivo, mas a J.K. Rowling nunca mexeu os pauzinhos para conhecer o autor. Ela disse que se fizesse isso, iria ficar petrificado na presença dele e não ia conseguir falar nada de tão nervosa. É muito fofa mesmo. O próximo autor é tão tiete do seu livro preferido que até virou garoto propaganda. Neil Gaiman é um autor inglês que começou lá nos quadrinhos e é responsável por obras incríveis como Sandman, Deuses Americanos e Coraline. Para ele, não tem meias palavras. Os 13 Tic-Tacs, de James Thurber, é o melhor livro do mundo. A história fala sobre um clássico cavaleiro que quer salvar uma princesa das garras de um duque maligno. Seria muito comum se não fosse a forma como a história é contada, cheia de metalinguagem, poemas, jogos de palavras, ilustrações e rimas. É tudo muito maluco. Como as rimas não foram pensadas em português, é até meio estranho ler na nossa língua porque às vezes não encaixa muito bem, sabe? Nesse caso, os editores aproveitaram que um cara do naipe do Neil Gaiman estava falando bem e chamaram ele para escrever o prefácio do livro. Aí colocaram de volta nas prateleiras com o nome do autor estampado na capa, assim, Neil Gaiman, grandão. E direto de Winterfell, nós temos um fanboy chamado George R.R. Martin. Com toda a mitologia que existe nos livros dele, é de se esperar que Martin seja muito fã de Tolkien, o autor de Senhor dos Anéis. Isso é até verdade, mas a maior inspiração dele é outra pessoa. Sabe quem é? Stan Lee. O quadrinista Stan Lee é a principal mente criativa por trás da Marvel. Ele é o criador dos Vingadores, do Homem-Aranha, dos X-Men, de uma porrada de herói que você já conhece e gosta. Martin é um nerd de mão cheia e já leu pilhas de HQs. Tem até uma lenda circulando na internet de que ele foi o primeiro cara a comprar um ingresso para Comic Con. Só é difícil saber se é verdade porque ele nem confirma e nem desmente esse papo aí. Os fãs também não demoraram para encontrar as cartinhas que o Martin enviava para a Marvel. Muitas delas foram publicadas, sabe, naquela seção de cartinhas da revista, e foram respondidas pelo próprio Stan Lee. Martin aprendeu muita coisa com a Marvel. A única diferença, né, é que nas HQs, os heróis são congelados, levam um tiro, caem de cabeça no chão e continuam vivos. Já na Guerra dos Tronos... E vamos para os finalmentes. O mestre do horror já revelou qual é o seu livro favorito, e ele é muito fofinho. A lista de livros publicados por Stephen King é enorme e conta com clássicos como Carrie, O Iluminado e A Espera de um Milagre. Curiosamente, o seu livro favorito não é de horror. Para King, nada supera As Aventuras de Huckleberry Finn, escrita pelo bigodudo Mark Twain e publicada em 1888. A história é sobre Huck, um garoto que tem um pai bêbado terrível que bate nele e tudo mais. Um dia, o menino decide fugir de casa e veleja pelo rio Mississippi. Então, ele acaba conhecendo Jim, um outro garoto que também está fugindo, mas no caso dele, está fugindo da escravidão. Sim, porque a história do livro se passa numa época em que a escravidão ainda não tinha sido abolida nos Estados Unidos. No final, o livro fala sobre amizade, e dá para notar a influência do livro no trabalho do Stephen King. Mesmo escrevendo sobre horror, você encontra várias histórias de amizades entre pessoas de origens diferentes em muitos e muitos livros dele. E você, tem algum livro que gostaria que tivesse nessa lista? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, é muito importante pra gente, beleza? Deixa um like, até a próxima, hein? E tchau!